Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito prazer, estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês. E hoje nós vamos trabalhar a teoria de campo de Kurt Lane, né? Kurt Lane é um dos grandes psicólogos que contribuiu para a administração, em especial a gestão de pessoas, né? Vamos lá, vou explicar para vocês a teoria do campo, né? Teoria de campo, né? Kurt Lane, antes da gente falar diretamente das teorias, eu vou dar um release para vocês. Nós vamos estudar 3 coisas importantes sobre Kurt Lane. Primeira coisa, ele fala o seguinte, que dinâmica de grupo. Como assim? O comportamento e a motivação da pessoa está direcionada... até o comportamento e a motivação da pessoa, do ser humano, está vinculado aos fatos com a existência do seu grupo, ou seja, a dinâmica do grupo que vai determinar isso, né? Em consequência da dinâmica do grupo, ele vem e traz a teoria do campo, ou seja, é esse campo da dinâmica de grupo que vai produzir a motivação, que vai produzir o comportamento dos membros do grupo. Ok, e aí, professor? E aí, diante disso, ele tem uma contribuição muito importante, inclusive essa contribuição do processo de mudança, ele fala em descongelamento, mudança, recongelamento. Ah, professor, eu não entendi esse negócio aí. Rapidinho para vocês, só para vocês terem uma ideia, fazendo esse release, você tem uma noção do que a gente vai trabalhar, e depois a gente vai trabalhar ponto a ponto na aula, e assim eu tenho certeza que você ficará competitivo. Por exemplo, vamos trabalhar com o cara lá, processo de mudança. Então, eu estou aqui, eu sou um cara carrancudo, eu não estou aberto para conversar e muito menos para mudança. Kurt Lane. Então é o seguinte, eu estou fechado. Ok. O que adianta você investir dinheiro, o seu tempo, catequizar esse cara? Nada, ele tá na defensiva, ele não vai mudar. Então, o processo de mudança de Kurt Lane é o seguinte, tem que mostrar para o cara, e esse cara aqui, ele tem que estar aberto para a mudança. O cara tem que falar assim, ele tem que fazer o seu comportamento, vai ter o descongelamento. Então, aquela situação de rigidez, vai o quê? Descongelar. A partir do momento que houve esse descongelamento, a pessoa tem que falar assim, eu estou preparado para a mudança, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu reconheço os meus pontos fracos, os erros dos meus comportamentos, eu não quero mais ter esses comportamentos me fazem muito mal. Então, ele entrou no processo o quê? De descongelamento. E aí, professor? Aí, ele baixou a guarda. Aí, curso no cara, catequização no cara, feedbacks positivos, feedbacks negativos, reforço, aceitação, ele mudou. Ele conseguiu mudar. Então, hoje, eu sou uma pessoa diferente daquele cara de lá. E aí, professor, não é suficiente, porque o comportamento ele tem variáveis, né? Aí o Kurt Lane falou, agora que você mudou dessa pessoa, nós vamos passar por um processo chamado de recongelamento para endurecer aquele comportamento. Então, tudo isso faz parte da teoria de Kurt Lane. São 3 coisas importantes, que você tem que vincular a teoria do Kurt Lane. Primeiro, dinâmica de grupo, anota aí. Segundo, teoria de campo e, finalmente, o processo de descongelamento, mudança, recongelamento, o processo de mudança de Kurt Lane. Pronto. Isso que costuma ser cobrado nas provas de concurso. A incidência de questões é até considerável. Então, essa aula aqui ela vai ser um pouquinho mais longa do que as outras aulas, dada a importância e a probabilidade de ser cobrado em prova, né? Olha aí a foto do senhor, né, muito bem alinhado, né? Parece ser um senhor bastante simpático, de bem com a vida, né? Então, primeira coisa, ele começou a estudar o quê? A dinâmica de grupo, como é que as pessoas se relacionam, né? Expressão criada por Kurt Lane, psicólogo alemão, 1890 a 1947, né? 1947, a teoria dele aí é mais do que vigente, dinâmica de grupo, né? Vamos para a teoria. A teoria de Kurt Lane, um dos primeiros psicólogos a estudar as organizações, explica que os padrões de comportamento são decorrentes das interações e das influências que o indivíduo estabelece com o meio. De novo, está em amarelinho, porque isso é de suma importância. Então, o comportamento, a motivação da pessoa está relacionado com a dinâmica de grupo. Como assim, professor?
o cara se interagir, ele vai, que são decorrentes das interações e das influências do indivíduo que estabelece no meio. Eu quero exemplos. Tudo bem, cara. Você é aluno, tá? De cursinho, tá? Você vai, tá? E entra numa turma lá, altamente competitiva e proativa na sala de aula, a postura dos alunos. Cara, não tem jeito, você vai começar a interagir com essas pessoas e vai começar o quê? Influenciar e ser influenciado pelas pessoas. Consequentemente, você vai estabelecer um padrão de competitividade. Agora, você caiu numa turma só do oba-oba, tá? Do oba-oba, o que vai acontecer? Você vai adquirir esses padrões também. Tá certo? Então, é claro que tudo isso aí é uma dinâmica de grupo, né? Tem os elementos chaves, assim. Então, essa é a ideia do Kurt Lane. Então, dinâmica de grupo, o comportamento do indivíduo, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser essa interação e esse fator de influenciação das pessoas no meio. Essa teoria explica como cada indivíduo sintetiza de forma diferente as vivências com o meio ao longo de sua vida. Assim, cada pessoa, cada ser humano, atenção, cada ser humano possui uma dinâmica interna própria. Portanto, interpreta e percebe as coisas, as pessoas, as situações de forma particular. Olha que contribuição importante, né? Então, esse cara que começou um ser complexo, né, ser humano, determinada situação ocorreu na sala de aula, o exemplo que eu estou ilustrando a nossa aula. E claro, todo mundo olhou, mas cada um, você pode ter certeza, tem uma visão particular, uma visão ímpar dele, né? É o que? É individual essa sua interpretação, né? Continuando, né? O comportamento é resultado da totalidade de fatos e eventos coexistentes em uma determinada situação. Pronto, né? Professor, eu estou conseguindo acertar as questões de administração, de gestão de pessoas. Principalmente porque agora eu fiz um mapa mental, eu vi que as questões não são questões difíceis e você tem que saber as palavras-chave para vincular determinada obra, determinada teoria. Então é o seguinte, cara, outra coisa. Fatos e eventos coexistentes. Como assim, professor? Fatos e eventos coexistentes. Eu e você estamos numa sala de aula, por exemplo. Então, nós estamos vivenciando fatos e eventos coexistentes. Nós estamos coexistindo naquele momento. E essa coexistência, essa interação de fatos e eventos existentes, né, entre nós, que vai determinar o nosso comportamento e vai determinar a nossa motivação. E outra coisa, pegadinha de concurso. Então, na prova, tanto no comando quanto nas alternativas, se você encontrar essa palavra, coexistentes, fatos e eventos, ou eventos coexistentes, ou fatos coexistentes, você pode ter certeza que o legislador, o examinador, está se referindo à teoria de campo, dinâmica de grupo, tá certo, de Kurt Lane. Pronto, uma dica para vocês, cara. Assim você vai conseguindo ficar competitivo. Então, eventos e fatos coexistentes de exclusividade você tem a obrigação de vincular a Kurt Lane, né? A inter-relação entre os fatos e eventos cria um campo dinâmico. Olha a teoria de campo nascendo aí. Este campo dinâmico ou ambiente psicológico corresponde aos padrões organizados de comportamentos e percepções de um indivíduo em relação a si e ao seu ambiente. Então é isso aí, dinâmica de campo, ou seja, essa interação de fatos e eventos coedinâmicos, existe o que? Uma dinâmica de grupo, e essa dinâmica de grupo vai produzir um campo, que ele chamou da teoria de campo. Para melhorar a motivação do comportamento, Lane elaborou a teoria de campo, que se baseia em duas suposições fundamentais. Olha só. Professor, em que consiste a teoria de campo de Lane? Agora eu vou passar para vocês. Vai se constituir em dois fundamentos importantes. Primeiro fundamento importante. O comportamento humano é derivado da totalidade de fatos coexistentes, né? Então, o meu comportamento, cara, eu vou influenciar e ser influenciado pela dinâmica de grupo.
desses fatos coexistentes. Então, se você faz parte de uma turma alto astral, com certeza você vai melhorar a sua motivação e o seu comportamento no sentido de se tornar mais alto astral. Se você trabalha numa equipe de baixo astral, a motivação, né, vai ser correspondente à interação desse grupo. Faz sentido? Claro que faz sentido. Por quê? Porque nós somos seres humanos e um ser social. É um homem social, ele precisa de quê? De se relacionar com as pessoas. E nesse relacionamento, é claro, né? Existem essas interações, né, de ambos os lados. Né? Ótimo, né? 10, né? Professor, você acredita nisso? 100%. Eu acredito nisso 100%. Segundo fundamento importante sobre a teoria de campo, teoria motivacional de campo de Kurt. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.